rever essa experiência do realizado. Isso eu acho que é um ativo e um potencial para uma campanha municipal hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que deixar claro que nós temos que ter outras propostas e outras perspectivas para o atual momento, porque é um momento que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando outras dificuldades. Nas gestões do Celso Daniel, quero destacar aqui a importância do trabalho do Celso Daniel e de todos os companheiros de Santo André na criação de um conjunto de propostas importantes que fazem parte do que a gente passou a chamar o modo petista de governar, que é um modo petista que se iniciou exatamente há 31 anos, nas administrações que o PT elegeu em 88, né? Eu participei muito como superintendente de habitação popular aqui em São Paulo, naquela oportunidade, né? O Santo André teve uma experiência importante, que depois teve continuidade a partir de 97, né? Que gerou ali, né, na sequência de 3 governos, né, uma maneira de enfrentar o problema, principalmente dos assentamentos precários, das favelas, que virou uma referência importante dentro desse modo petista de governar. Mas eu quero destacar, né, que as propostas daquele período, né, que o Celso Daniel, de certa forma, implementou, são propostas extremamente importantes na medida em que refletiam, propunham, né, vamos dizer assim, uma proposta de desenvolvimento econômico, de repensar a cidade num momento que era o momento da chamada desindustrialização, né, do ABC, né, da região metropolitana de São Paulo e do Brasil, procurando preparar a cidade e construindo a partir daí, né, uma alternativa de desenvolvimento integrado, onde o desenvolvimento econômico tivesse articulado com o desenvolvimento urbano, né, articulado com propostas em outras áreas que geraram, então, uma experiência extremamente importante. Eu quero começar por aí, né, porque nós vivemos hoje, obviamente, um momento muito diferente daquele, mas que também nos coloca um problema, que é o problema de como repensar um projeto de desenvolvimento para a região, né, e para o país nesse momento, né? Eu acho que aquele momento do final dos anos 80, anos 90, né, nós iniciamos um ciclo que foi um ciclo virtuoso, um ciclo que nós avançamos muito no país, em muitas áreas, mas que, de certa forma, esse ciclo se encerrou. Nós temos, em algum momento, certamente, fazer uma avaliação precisa sobre esse ciclo. A Rosana levantou aqui a importância, né, de rever o que foi feito, porque realmente é importante, né, rever essa experiência do realizado. Isso eu acho que é um ativo e um potencial para uma campanha municipal hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que deixar claro que nós temos que ter outras propostas e outras perspectivas para o atual momento, porque é um momento que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando outras dificuldades e outros desafios, né? Nós atravessamos já estamos entrando praticamente no 6º ano de recessão ou de crescimento baixo, que vai se aprofundar neste ano e no próximo. Isso vai ter um impacto fortíssimo nas arrecadações dos municípios, né? A arrecadação deve cair, esse ano está se prevendo uma queda de 8%, 9% do PIB, obviamente isso vai se refletir nas arrecadações municipais. Nós estamos numa crise de modelo, nós estamos numa crise sanitária que repercute fortemente no econômico e na gestão. Então, eu acho que a formulação de um programa de governo nesse momento tem que também trabalhar com essa dimensão, né? E porque nós não vamos poder pensar as questões de habitação, saneamento, né, e desenvolvimento urbano de maneira geral desvinculado desse quadro mais geral. Então, evidentemente, nós não vamos construir facilmente essa proposta, mas é uma proposta que vai ter que ser construída nesse tempo e tem que ser apontada. Eu acho que a população tem que sentir, numa proposta do PT, a perspectiva de alguma perspectiva diferenciada em relação ao que nós temos hoje,
que não é nem reproduzir o que nós fizemos no passado, e muito menos, obviamente, o que está aí colocado, seja esse governo ou esse desgoverno federal, né, seja a perspectiva neoliberal que está em curso, né, não só pela ação aqui dos prefeitos, né, do PSDB na região metropolitana de São Paulo, do governador Dória, mas também a perspectiva neoliberal nacional comandada pelo ministro Paulo Guedes. Então, eu acho que esse é um dos desafios colocados. E em relação a isso, né, eu queria destacar algumas questões muito rapidamente, né, não temos muito tempo, né, para falar, mas eu queria destacar, em primeiro lugar, a questão do saneamento. Né, Santo André, com a Semasa, né, que era a empresa, né, de saneamento, ela representou uma perspectiva muito importante e interessante de intervenção das empresas de saneamento relacionadas com o desenvolvimento urbano. Né? Ela desempenhava um papel importante na urbanização de favelas, ela não era meramente uma empresa para colocar cano, água e esgoto. Ela participava dos projetos de urbanização, né? Dentro de uma perspectiva de urbanização integral, né? Que era a ideia, né? Eu não lembro nem mais o nome, qual era, Santo André do Futuro, mas que tinha, né? A Rosana vai me lembrar aqui, mas era a perspectiva de uma urbanização integral das favelas, onde articulava as questões de saneamento com as questões de habitação, as questões de desenvolvimento econômico, né, as questões de criar condições de trabalho, né, para os moradores. Então, essa perspectiva é uma perspectiva muito importante, o saneamento fazia parte dela. Então, nesse momento, quer dizer, Santo André perdeu a empresa, né? Eu não sei aí os detalhes, né, do prazo da concessão que foi acertada, né, mas certamente os prazos e as condições de concessão, qual é a contrapartida que a Sabesp paga para o município, né? Não sei esses detalhes, eu sei que em São Paulo, que também aconteceu, lá, aqui sempre foi, né, na cidade de São Paulo, sempre foi a Sabesp, mas pela primeira vez houve um contrato de concessão que gera recursos, e esses recursos são direcionados para o Fundo Municipal de Saneamento, e o Fundo Municipal de Saneamento durante, né, desde 2009, mais ou menos, quando isso foi implementado, 2010, participa dos projetos de habitação. Então, eu acho que o município, eu não sei quais são as condições legais para isso, mas o município certamente precisa colocar em questão, né, esse contrato para ver se ele oferece efetivamente as condições adequadas, mas certamente a área de saneamento ela pode gerar condições, seja em contrapartidas diretas em termos de intervenções, seja em termos de recursos para o município, através de um fundo municipal, para poder, dessa maneira, então, você poder garantir que o saneamento seja integrado de um programa que eu acho que a Rosana já colocou aí algumas perspectivas que estão claras. Né? Não temos tanta novidade para pensar, né? Regularização fundiária, urbanização de terrenos precários, né? Dar continuidade ao trabalho que já foi feito, produção de unidades novas, que é fundamental, inclusive para viabilizar a urbanização das favelas, né? Mas então a participação do saneamento, inclusive como gerador de renda, de receita, para poder viabilizar essas intervenções, né? Então, a aprovação da lei nacional, eu acho que nós temos que fazer uma análise também precisa ser feita, porque a lei nacional coloca a possibilidade de uma empresa privada concorrer com a empresa estadual, certo? Na renovação dos contratos, né? Provavelmente a renovação do contrato ainda está um pouco distante, provavelmente, né? Porque a transferência para o Estado é recente, né? Mas, de qualquer maneira, isso coloca para a Sabesp a necessidade de negociar com o município em outras condições, né? Eu acho que as condições de força, se algum mérito talvez essa proposta tenha, é para colocar os municípios que têm capacidade de gestão do seu saneamento, como o caso de Santo André, que já demonstrou isso, né? Colocar em debate, né, as regras e as condições da concessão. Bom, a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: essa crise que nós estamos vivendo, ela vai gerar, ou pelo menos se nós tivermos algum governo com mínimo de responsabilidade, ela deveria gerar um plano de recuperação econômica do país e um programa de recuperação do emprego. Evidentemente, isso depende muito do governo. Eu soube aí que o governo federal vai lançar proximamente um programa de revisão do Minha Casa Minha Vida, ou um novo programa de substituição do Minha Casa Minha Vida. Não sei se isso vai acontecer ou não, né? Mas o atual ministro, né, Marinho, provavelmente deve estar pensando alguma coisa
no sentido de, que eu acho que é o que deveria acontecer, né, de fazer de um programa de produção habitacional, né, um programa de retomada do emprego, de retomada do crescimento econômico. Então, o município tem que saber, quer dizer, que nós temos como projeto, né, inclusive eu e a Rosana estamos participando, né, da Fundação Perseu Abramo, de um projeto que o PT vai apresentar de recuperação do país, né, de reconstrução do país, que deve ser apresentado provavelmente até o fim desse mês, começo do mês que vem, apresentado para a sociedade, e certamente um programa habitacional, né, de habitação e de saneamento, vinculado à retomada do crescimento econômico, à retomada do emprego, é absolutamente fundamental para que a gente possa enfrentar essa crise. Então, eu acho que isso tem que fazer parte dos nossos programas, né, independentemente do recurso, eventualmente o município não ter recurso para poder ele mesmo implementar uma ação desse tipo, e aí eu acho que vocês têm condição dentro das finanças municipais, verificar em que medida, né, o município tem hoje condição de assumir com recursos próprios um programa desse tipo, mas certamente o município vai ter que atuar politicamente, e aí não só o município de Santo André, certamente os municípios, todos os municípios do estado, todos aqueles que estejam numa perspectiva progressista, né, e aí eu acho que o PT pode liderar esse processo, se conseguir conquistar algumas prefeituras, liderar o processo de pressão sobre o governo estadual e o governo federal para implementar programas de habitação, de saneamento, programas de investimento que possam, então, colocar em prática essas ações que estão mais ou menos claras, que são aquelas necessárias, né? A urbanização dos assentamentos precários, os que não são assentados, né? E a produção de unidades habitacionais. Eu queria finalizar, que eu acho que meu tempo já se esgotou, né, dizendo que aí sim está dentro no escopo do município. O PT tem que colocar agora, né, no caso de Santo André, com mais força ainda que já colocou. Eu acompanhei um pouco os debates do plano diretor, do plano de habitação de Santo André, né, e fui relator do plano diretor em São Paulo. Nós temos que, em todos os municípios que o PT estiver no governo, colocar a necessidade de revisão dos planos diretores para obter contrapartidas do processo imobiliário para implementar programas na área de habitação, de saneamento, de mobilidade, aquelas áreas que, de certa forma, concretizam os objetivos estratégicos do plano diretor. Né? Por exemplo, eu sei que, na época do plano diretor de Santo André, houve toda uma negociação com o setor privado que dificultou que se avançasse tanto quanto gostaríamos que avançasse, embora se avançou, né, um tanto, né, mas aqui em São Paulo nós avançamos muito, né, quer dizer, aqui nós conseguimos o coeficiente 1 na cidade inteira, né, o que permitiu, por exemplo, que no ano passado, 2019, a prefeitura arrecadasse quase R$1 bilhão de outorga onerosa, né, que é um valor relativamente significativo para investir na cidade. Então, eu acho que nós temos que utilizar no limite, ou propor no limite, uma radicalização dos instrumentos de reforma urbana, né, seja para obter mais recursos para o desenvolvimento urbano, seja para combater a especulação com imóveis ociosos, né, implementando, né, as leis para fazer valer a função social da propriedade, e outros instrumentos que possam caminhar no mesmo sentido. A grosso modo, então, né, não temos muito tempo para falar, mas eu acho que essas ações são importantes e temos que, de certa forma, aproveitar o momento da crise para fazer propostas avançadas, embora propostas que sejam viáveis, que dialoguem com o projeto de reconstrução nacional.